finalizamos setembro e seguindo à risca a tradição aqui do canal de 2 em 2 meses fazer um resumão do que eu li, eu vim comentar os 6 livros que eu li ao longo de agosto e setembro e tenho aqui também mais uma pilha de leituras em andamento para convidar vocês a ler junto comigo e mostrar como está a mente do palhaço, porque eu tenho muitos livros em andamento, muitos mesmo. Não está exatamente por ordem de leitura, só empilhei aqui e vou começar com Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Essa foi uma das últimas leituras, eu acho, que eu fiz. E é um livro um pouco controverso, porque eu já vi pessoas que não gostaram de forma alguma e são amantes da escrita da Conceição Evaristo, então eu tinha muita curiosidade de fazer essa leitura. Eu comprei ainda na época do lançamento esse livro, eu acho que ele é de 2023, 2022, mas eu devo ter comprado em 2023, e ele estava aqui aguardando o momento que eu teria coragem de, talvez, ler um livro de Conceição Evaristo que não iria me agradar, e isso não aconteceu. Eu acho que eu li no momento certo, eu li quando eu realmente queria, e eu consegui gostar bastante do livro. Eu li ele na sequência de Ponciá Vicêncio, que depois eu comento, mas esse daqui, gente, vai contar a história do Fio Jasmin, que é um protagonista homem. Ele tá aqui estampado na capa. Essa edição sai pela editora Palas. Tem essa capa muito bonita, tem aqui na quarta capa um comentário do Jefferson Tenório, e não sei se fala de quem é essa capa. Ó, fala assim: a imagem da capa é de Antônio Obá, se chama Desdobramentos sobre Sankofa, ou Sankofa. É uma pintura que está em uma galeria e foi cedida pelo artista, né, os direitos aqui para utilizar na capa. Eu acho ela muito bonita, por sinal, e me chamou muita atenção isso, de ser um livro da Conceição Evaristo que vai falar sobre as vivências de um homem. Era isso que eu estava imaginando. E o que nós encontramos aqui são mulheres que rodeiam a vida do Fio Jasmin desde muito jovem. Não tem uma data precisa de quando essa história se passa, mas a gente compreende que não é no nosso momento atual. É aqui um Brasil um pouco mais antigo, sabe, no quesito de tecnologias. Então, o Fio Jasmin, ele é um maquinista, né, como se fosse um auxiliar, um maquinista novato de trem de carga. Então, tem outros 2 experientes e ele trabalhando. Eles vão ali de uma cidade para outra, levando carga, e dificilmente eles voltam na mesma cidade. Então, isso faz com que esses homens mais velhos, desde quando o Fio Jasmin entra na empresa, eles começam a atiçar para que ele tenha diversos encontros amorosos nas cidades em que o trem para, porque normalmente tem um tempo para descarregar ou carregar o trem, então fica ali 2, 3 dias em cada cidade, e ele vai ficando encantado com o poder de sedução dele. E a gente conhece essas histórias a partir de uma das mulheres que vai fazer parte, assim, por muitos anos da vida de Fio Jasmin. Então, quando a narrativa começa, ela tá em uma casa já mais idosa, assim, mais velha, com outras mulheres que também fizeram parte da vida do Fio Jasmin, e ela tá contando essas histórias que ela conhece, as histórias dela, ou outras que ela ficou sabendo ao longo de tantos anos. E o apelido dela é Tina, se eu não me engano, mas ela é a única mulher que passou pela vida do Fio Jasmin com quem ele se relacionou, mas que é uma relação sexual sem penetração, sabe? Tem ali umas carícias, umas coisas assim eróticas, mas em outro nível, e ela, quando começa a se relacionar com ele, é muito jovem, é virgem, então tem outras formas, e ela passa a vida toda desse tipo, né? Meio que esperando quando que ele vai aparecer, quando ele vai voltar, e quando ela já está mais velha, quando essa história começa a ser contada, né? Ela começa a contar, e outra dessas mulheres está contando pra gente tudo que ela conseguiu coletar. E algo que eu achei muito interessante é a forma como a autora escolheu retratar o machismo estrutural, né? Porque o Fio Jasmin, ele vai contando, né, um pouco de como que foi a infância, por ser um menino preto, o que que ele enfrentou, assim, de julgamentos desde a escola, e você sente que tem uma pressão dos outros para que ele performe essa masculinidade, e que ter essas diversas mulheres, uma em cada canto, faz parte desse teatro, né? Dessa grande performance. Eu gostei bastante, tá? Ele tem aqui uma mulher, que é a Pérola, que é com quem ele casa, né? Porque os homens explicam que ele tem que ter uma que seja ali a principal, então tem toda essa construção. E cada capítulo é a história de uma das mulheres, tem uns capítulos
começa assim, ó, com o nome delas. Tem uns capítulos aqui sensacionais, assim, tristes, mas de histórias muito interessantes mesmo, sabe? Da família dessas mulheres, porque a gente vai conhecer a história delas e como elas se relacionaram com o Fio Jasmim. Então eu vou trazer uma resenha comentando um pouco mais dos aspectos da obra, mas assim, eu já adianto que eu gostei bastante, então eu não faço parte do grupo de pessoas que leram e não curtiram. Eu tive que ligar o ventilador, espero que dê tudo certo com o áudio, mas aí eu já vou emendar aqui no outro livro da Conceição Evaristo, que esse eu li antes, né, do Canção para Ninar Menino Grande, que é o Ponciá Vicêncio, a obra dela mais comentada, mais elogiada. Essa daqui também é publicada pela editora Palas, é um livro de 2017, e a imagem da capa é de Doris Ullmann e se chama Negro Girl Irony, eu acho que é isso, que também foi cedida para ser usada aqui. Eu gosto muito desse livro, é o meu favorito da Conceição Evaristo, eu já li 3 romances dela, o outro foi o Becos da Memória, que tem resenha aqui no canal, e Ponciá Vicêncio também tem, falta eu fazer apenas o de Canção para Ninar Menino Grande, mas aqui nós temos esse mesmo Brasil, que não é datado, mas que ainda está atrasado nas questões de tecnologias, então a gente entende que não se passa nos dias atuais. E tem uma menina, a Ponciá, que ela não se identifica com esse nome, ela questiona muito essa questão das origens, né, do porquê. E Vicêncio é o nome do dono das terras que foram cedidas para a família dela trabalhar. Então é esse sistema que ainda é análogo à escravidão, em que as pessoas trabalham ali nas terras e como recompensa elas têm uma terra delas, bem entre aspas, para trabalhar e para tirar a comida ali da família, mas não tem salário e também eles não podem ter casa na propriedade. Um esquema muito parecido com o Retratado em Torturado, né? Outro livro nacional do Itamar Vieira Júnior. E aqui, o que ela decide fazer? Sair dessa região que ela mora, que é essa região mais de interior, e tentar na cidade uma vida melhor. Então ela abandona, né? Assim como a família se sente, mas ela deixa a família, vai para essa cidade grande procurar viver esses sonhos, e lá ela consegue trabalhar como babá, ela casa, e aí a gente acompanha uma Ponciá assim muito vazia, sabe? Aquela pessoa que não tem expectativas, que é muito apática, então que fica olhando assim para o nada e dá uma sensação de muita angústia para quem está lendo, acompanhar tudo isso. E aí depois a gente descobre que o irmão dela fez esse mesmo percurso tempos depois da Ponciá e eles se desencontraram, né, nessa chegada na cidade. Mas a gente vai acompanhar também um pouco da história do irmão dela, que aí fazendo esse contraponto, né, entre a experiência de um homem e de uma mulher vinda do interior, chegando na cidade, e o que eles encontram, quais são as oportunidades de trabalho que são oferecidas para pessoas na mesma situação ali, digamos assim, educacional, social, mas com a diferença de gênero. E a parte dele também é muito bacana, mas o meu grande interesse aqui era essa personagem. A forma como ela não vê saída na vida. Assim, ela é casada, ela tá tentando ter filhos, ela não consegue, e parece que ela não pertence mais, sabe? Ela tá só de corpo presente, então eu fiquei muito angustiada fazendo essa leitura e eu gostei muito, assim, eu amei. Com certeza é um dos melhores livros que eu li esse ano e o melhor da Conceição Evaristo, mas aí eu vou deixar a resenha caso queira, né, ver um pouquinho mais. Desliguei o ventilador aí porque eu não sei como é que vai estar o áudio, mas enfim. Li também Querida Combine, da Sayaka Murata, uma autora japonesa. Eu acho que essa autora é uma das que mais vende livros, né, de autora mulher do Japão. Tem a tradução da Rita Cole e é publicado pela Estação Liberdade. Combine é como se fosse aquelas lojas de conveniência, sabe? Só que no Japão tem um outro sentido, uma outra relação da população com essas lojas, e eu gostei muito de como a autora trabalha algumas temáticas aqui usando essa ambientação. Eu tenho uma resenha também um pouco mais extensa, mas assim um resumo, bem resumido, é que a protagonista, a Keiko, ela é uma mulher já na casa dos 30 anos e desde quando ela era universitária, ela começa a trabalhar nessa Combine porque isso é muito comum lá. Os jovens, para conseguir um trabalho de meio período, eles acabam indo
para esses estabelecimentos, porque é mais flexível para conciliar com a faculdade. Só que ela é uma pessoa rígida, né, de rotinas muito rígidas, provavelmente tem aqui alguma questão intelectual, não é dito se é uma pessoa com autismo, por exemplo, mas a gente sente durante a leitura que é alguém que tem essas questões. Então ela se adapta muito bem com a rotina da Combine e ela passa a relacionar as questões do mundo, né, do mundo fora do trabalho, com a rotina do trabalho. Então, para ela é muito confortável estar ali porque tem manuais, porque ela entende tudo que está acontecendo, quais são os processos, o que acontece na segunda, na terça e na quarta, os horários, e ela vai ficando. Então, dos 18 até os 30 e poucos anos, ela fica lá nesse emprego e aí as pessoas começam a questionar por que ela não casou, por que ela ainda não tem filhos e por que ela ainda trabalha nesse local. E a forma como ela questiona esses padrões, né, essas regras da sociedade, torna o livro bem reflexivo também, porque ela não entende o motivo das pessoas estarem questionando. Tipo, ela não tá trabalhando, ela não tá ali vivendo independente, ela não mora sozinha, o que as pessoas querem mais. E eu gostei bastante, gostei muito. Foi um livro que eu deixei na estante por muito tempo e gostei de ter feito a leitura agora. E aí, algo que eu não comentei é que Ponce A. Vicêncio foi a leitura do meu clube do livro no mês de agosto e no mês de setembro nós lemos No Seu Pescoço, da Chimamanda, uma autora nigeriana, e esse livro ele tem a tradução da Júlia Romeu, tem essa capa belíssima, publicado pela Companhia das Letras, e é um livro de contos, né? Eu coloquei diversas opções de livros de contos lá, para as meninas votarem. Eu estava torcendo muito para que Eva Brava, da Pauline Torti, ganhasse, porque é um livro de contos que eu li, que eu sou completamente apaixonada, mas não ganhou. E lemos então No Seu Pescoço, que eu amei. Eu acho que para mim foi muito bom, porque como eu já tinha lido outro, me deu a oportunidade de encontrar um novo livro de contos, assim, muito, muito bacana. E aqui nós temos, deixa eu ver quantos contos são, mas são muitos. 12 contos, eles não são tão curtos quanto eu gosto, no sentido assim de que eu me dou muito bem com contos curtinhos, sabe, de 3 páginas, 4, e esses daqui eles têm ali 10, 15, às vezes até mais, e em cada um deles nós temos histórias completamente diferentes. Eu vou destacar aqui 2 que eu gostei muito, caso você tenha o livro e queira ler assim de forma aleatória, tá? Não precisa ler em nenhuma ordem. Os que eu mais gostei foi Fantasmas, é o 4º conto do livro, e nele a autora, né, ela escolhe contar a história de pessoas que durante o período ali de guerra pela independência do país, né, a Nigéria que teve sua independência em 1960, então mais ou menos ali na segunda metade do século XX, o país viveu um período de confrontos, de guerra, e muitas pessoas perderam as famílias. Então esses fantasmas, eles falam muito dessas pessoas que não estão mais no momento em que o conto se passa, né, que não estão mais presentes. Então, sabe quando você encontra alguém que você não vê há tanto tempo, e aí a pessoa pergunta, como tá fulana? Aí você tem aquele, fulana morreu, né, durante a guerra e tal. E tem pessoas também que os personagens acham que morreram, mas que na verdade foram exilados do país, então são fantasmas que estão vivos, e tem a representação mesmo desse fantasma na cultura, como que ele pode se manifestar, né, como que uma pessoa que já morreu ainda pode se manifestar na sua vida. Então eu achei até culturalmente assim muito bacana. Eu gosto muito da forma como a Chimamanda conta as histórias. E o outro que para mim assim ele é sensacional é A Embaixada Americana, um conto narrado em segunda pessoa, que nós vamos alternando entre o momento presente em que a protagonista ela tá na embaixada americana na Nigéria, em que ela tá pedindo para ser, não é bem exílio, eu esqueci a palavra, mas ela alega que ela está sendo perseguida pelo Estado e que ela quer que os Estados Unidos a receba. Não é exílio, tem uma outra palavrinha. Mas enfim, ela tá ali para pedir isso e asilo, eu acho que é asilo que fala. Então a gente fica, esse é o momento presente, ela tá numa fila e às vezes nós voltamos nos pensamentos dela para entender o porquê que ela alega que ela está sendo perseguida, e é muito triste, assim, tudo que ela perdeu nesse processo e como é recente, mas essa coisa da narrativa que vai e volta a partir de uma pessoa cutucando ela, e vai porque ela não quer falar sobre isso, mas esse tema está nos pensamentos
contos dela. Ai, gente, eu achei sensacional. Então, esses 2 contos, para mim, se destacam muito dos demais. E, além desses 2 livros, nós estamos lendo em paralelo, também no clube, mas em um outro grupo, a tetralogia da Helena Ferrante. Então, nesses 2 meses, eu li a História do Novo Sobrenome, que é o livro 2 da tetralogia da Helena Ferrante, que sai pela Biblioteca Azul. E esse daqui tem a tradução de Maurício Santana Dias, e eu amei esse livro. Nós vamos acompanhando aqui as duas, né, a Lenu e a Lila, já um pouquinho mais velhas, já li como jovem adultas, eu achei esse livro sensacional. E li também na sequência História de Quem Foge, de Quem Fica. Tem também a tradução do Maurício Santana Dias. Eu tenho essas edições nas capas coloridas, que são as edições antigas, né? Esse livro ele sai agora no edição em preto e branco. E esse daqui eu já não curti tanto. Assim, gostei, mas eu acho que os outros 2 são muito melhores. Esse aqui tem uma parte política muito bacana, só que eu achei que ele não tem o mesmo ritmo dos outros 2 livros, sabe? Eu fiquei muito interessada pelas questões que estavam sendo faladas, eu achei incrível, mas o ritmo é diferente. Ele é um pouco mais lento, ele é até um pouco mais fino, mas mesmo assim ele é mais lento do que os outros, só que é, tipo, incrível ainda assim. Então eu li esses 2 e, assim, encerra os 6 livros que foram lidos nesses 2 meses, mas vou mostrar rapidamente os que eu estou lendo agora. Primeiro, para o projeto que eu faço na escola, nós estamos fazendo uma leitura coletiva entre os alunos, né, bolsistas, e a coordenadora, supervisora, que é Unicat, de Paulina Chiziane, autora de Moçambique. Eu tenho essa edição de bolso, mas ele está saindo em uma outra edição com outra capa. É pela Companhia das Letras e é um livro escrito em português, porque Moçambique também fala português, né? Estou lendo. Ai, gente, eu comprei esse livro assim de forma tão aleatória, porque eu vi uma frase do autor, fiquei interessada, comprei porque estava super barato, é da editora Rocco, é Prosas Apátridas, eu acho que é isso, do Julian Ramon Ribeiro. Conheço este autor? Não. Estou gostando? Mais ou menos. Eu estou aqui na página 27, eu li de uma vez essas 27 páginas, e aí dei uma pausa. São vários textos, assim, que ele não conseguiu inserir em outros livros, então vieram para cá, nessa reunião. É muito elogiado pelos contos, mestre das vanguardas e tal. Mas, assim, enfim, tô aí decidindo ainda se gosto ou não. Aí, para o clube de leitura, então, o último livro da tetralogia, ainda não iniciado, mas nós adiamos a reunião e vai dar tempo eu fazer a leitura tranquilamente. Estou bem empolgada para descobrir como que esse livro termina. O livro do mês do meu clube é simplesmente Jane Eyre, imenso, mas aqui tem muitos textos de apoio ao livro. Começa, ó, tá vendo? Muitos textos mesmo. Nós vamos ler em 5 semanas e eu sou completamente apaixonada por Jane Eyre. Eu odeio o par romântico dela, eu já li, para mim vai ser uma releitura. E assim, não vejo a hora de começar a conversar mesmo sobre esse livro. Daí eu tô lendo o livro A Normalista. Na verdade, eu vou começar a leitura do Adolfo Caminha. Por quê? Porque eu vou fazer uma trilha literária pelo centro de Fortaleza, eu fui convidada. E eu quero muito falar de A Normalista. Eu lembro que eu já li na época de escola, mas eu não lembro muito bem da história. Ele é fininho, então eu vou fazer a leitura desse. E tem um outro que eu peguei no Kindle que tá nessa mesma vibe de por conta dessa trilha literária, caso você seja daqui de Fortaleza e queira participar, no Instagram você vai encontrar o perfil da empresa que está organizando, é Vai Vendo. E aí lá você se inscreve, é um evento, né, que é pago, mas eu acho que vai ser super legal. Eu já fiz o roteiro, tem uma outra pessoa que vai fazer a parte histórica e eu vou fazer a parte literária pelo centro. Então estou lendo também A Afilhada, esse aqui eu já estou lendo, que é do Manuel de Oliveira Paiva, né? Eu escolhi falar sobre Oliveira Paiva e o Adolfo Caminha. Então, esse Afilhado eu nunca tinha lido mesmo, mas aí eu já tô bem encaminhada. E além desses, gente, é óbvio que eu entrei no surto, né? Eu não sei se vocês viram, eu coloquei no Instagram, que é da Bárbara Bonângelo, que ela simplesmente em uma semana e meia leu 3 livros de uma série, ficou louca. Eu não consigo ler tão rápido quanto ela, mesmo que eu esteja empolgada com o livro, tá? Nada tira o meu sono, gente, nada, nada. Não pode ser
o livro mais interessante, o filme mais bacana, quando der 11h30, meia-noite, meu olho fecha e eu durmo. Então eu não consigo virar a noite lendo como ela disse que fez, que é o quê? A Quarta Asa. Estou aí, lendo uma romantasia e eu estou adorando. É um livro bobinho, é o tipo de romance que eu estava procurando nos livros de romance. Vocês lembram que eu venho tentando ler Emily Henry, por exemplo, aquela Abby Jimenez, e eu não curti. Mas o romance daqui é legal. E aí, a parte dos dragões, da magia, a gente ignora, porque também nem é bem explicado, o universo não é bem construído, mas o romance é legal. Eu estou achando, assim, uma vibe bem semelhante com Corte de Espinhos e Rosas, só que mais legal, né? Quem não curtiu Corte de Espinhos e Rosas talvez goste desse. É um livro que tem uma coisa ali mais erótica, beijos, o mundo se acabando e eles, vamos se beijar, mas eu acho que às vezes para distrair é bom. E eu leio ele, então, no percurso dos ônibus da vida para poder distrair um pouquinho. E esses outros aqui eu vou lendo e estudando em casa e vai dar tudo certo. Daqui para o final do mês eu acredito que eu consigo concluir essas leituras. Eu não sei o que eu estava falando, porque o celular esquentou e desligou. Mas eu queria só finalizar o vídeo, essas leituras em andamento eu compartilho para que vocês tenham noção do que eu estou lendo por aqui. Eu gostaria de estar lendo outros livros, alguns aqui, porque, né, são demandas externas, mas eu espero que novembro e dezembro sejam mais tranquilos, porque eu tenho uma lista de livros que eu gostaria de ter lido em 2025 e eu quero revisar ela, ver se eu consigo encaixar alguns desses livros ainda esse ano, mas as minhas leituras, elas são muito espontâneas, né? Então, eu geralmente pego algo que eu tô afim de ler e vou tentando conciliar com tudo que eu preciso ler. Eu esqueci até de comentar que, além de todos esses livros, eu estou lendo um para literatura portuguesa, que é Guy Bells, do Redol, Alves Redol, algo assim, o nome do autor. E, gente, dificílimo, chato. É isso, é o livro que inaugura o neorrealismo português e eu tenho que ler praticamente o livro inteiro, ele tem quase 200 páginas no arquivo, né, para essa semana. E assim, é um livro realmente muito difícil e nós vamos apresentar, né, vamos fazer um comentário de leitura em grupo, enfim, a sala inteira tá fazendo essa leitura. Então, além de tudo isso, tem aí o Guy Bells, que é um livro que a gente nem tem para comprar aqui, enfim, esgotado, é raro, sei lá. Mas eu vou tentando, né, eu vou tentando também balancear com livros que eu quero compartilhar com vocês e os livros que eu ganhei. Vocês lembram que eu ganhei vários livros esse ano, agora, nos últimos 2, 3 meses? Gente, eu quero tanto ler, mas eu realmente não tô conseguindo pegar e eu não quero ficar me cobrando por conta disso. Eu sei que as pessoas que me deram não estão esperando que eu leia de imediato, então talvez aí mais pro final do ano eu consiga, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? De saber um pouco das leituras que eu fiz, do que eu tô fazendo. Comenta também o que tu tá lendo atualmente. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve para continuar acompanhando. Eu vou trazer resenha dos livros que eu concluí e ainda não fiz, né, o vídeo para vocês. E eu agradeço, então, por quem assistiu até aqui e espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.